Dicas práticas para você conseguir treinar e melhorar a sua oratória para você usar dentro do ambiente corporativo. Nesse vídeo eu quero te explicar algumas dicas de coisas que eu já fiz, uso no meu dia a dia e são coisas práticas que você consegue implementar hoje mesmo. Para a construção desse vídeo eu montei um roteiro e eu também me baseei bastante nesse livro que se chama Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Mas antes da gente começar com as dicas práticas, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que oratória, comunicação é uma habilidade treinável. Então, assim, existem as pessoas que sim, já têm uma facilidade, mas isso você consegue desenvolver com o tempo. Mas para isso você precisa praticar. Falar, gente, eu falo sozinha, eu olho pro espelho, eu falo sozinha, eu gravo agora mesmo, estou falando sozinha, ó. Você precisa praticar. Então, assim, pega um papel e caneta, anota essas dicas que eu vou passar aqui pra você e pratique, tudo bem? Tem uma frase de um cara chamado Lao Tse, posso estar falando errado, tá ok? Que é, saber e não fazer ainda é não saber. Então, não adianta nada você ter um monte de teoria se você não pratica, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria alinhar com você. Oratória não é sobre falar bonito, usar palavras chiques e tudo mais, não é isso. É conseguir falar com clareza e com confiança, de forma que a pessoa que está te ouvindo, ou seja, por exemplo, você que está me ouvindo, consiga entender qual é a mensagem que eu estou tentando passar para você, tudo bem? Para você ter um contexto mais ou menos, eu entrei no ambiente corporativo em 2021, inclusive tem um vídeo completo aqui no canal no YouTube explicando como foi a minha trajetória dentro do ambiente corporativo até eu me tornar líder no dia de hoje. Hoje eu trabalho muito com dados, então quais são os momentos que eu faço a apresentação? Quando eu desenvolvo um dashboard, eu preciso apresentar. Quando eu tenho um projeto que eu estou liderando, eu preciso, por exemplo, apresentar para a liderança. Quando eu preciso delegar uma ação para um grupo de pessoas, então eu preciso explicar isso. A primeira coisa que eu gosto de ter em mente no momento que eu vou fazer uma apresentação é entender o nível de conhecimento que o grupo tem sobre esse assunto. Então, por exemplo, se eu vou apresentar sobre um dashboard, a primeira coisa que eu preciso entender é qual é o nível de conhecimento que a pessoa tem sobre análise, qual é o nível de conhecimento que ela tem sobre Power BI, para eu conseguir adaptar a minha linguagem ao nível de conhecimento da pessoa. É muito mais difícil se eu chegar dentro de uma conversa já usando um monte de termo técnico, Power Query, Python, tal, não sei o que lá, para uma pessoa que não conhece nada. Então é muito importante você conseguir adaptar para essa pessoa ter uma adesão maior ao seu discurso. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação online, eu tento gravar ela, mesmo que eu não vá disponibilizar para os outros participantes, para eu poder reassistir a minha gravação. O primeiro ponto, o primeiro momento, né, pra gente resolver o problema é entender o tamanho do problema. Pode ser que hoje você ache a sua oratória boa. Se grava falando e depois assista para você entender como você fala, qual é a sua fluidez, a sua entonação, se você consegue no meio da sua fala dar destaque para alguma frase. É só assim que a gente vai conseguir melhorar. E eu entendo muito sobre esse tema de timidez dentro do ambiente corporativo, então nós nunca vamos nos sentir prontos para executar uma tarefa, para fazer uma apresentação. E é muito importante que a gente vá com medo mesmo. Eu tenho uma frase que eu tento levar como um lema de vida, que é: em caso de dúvida, haja. Então você nunca vai se sentir pronto, tudo bem? Existe uma coisa, ainda voltando nesse lado meio motivacional, né, desse em caso de dúvida, haja, que é: a gente não se desenvolve se a gente tá dentro da nossa zona de conforto. Se a gente continua fazendo mais do mesmo, a gente nunca vai melhorar. Então, para isso, para você melhorar a sua oratória, eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo é porque você tem interesse em se desenvolver. Se você quer se desenvolver em oratória, se você quer melhorar a sua comunicação, você precisa se expor a situações difíceis. Você precisa fazer coisas diferentes do que você faz hoje, porque é aquele negócio de é loucura você esperar resultados diferentes fazendo mais do mesmo. Não tem como você melhorar a sua oratória se você não se expor mais. Não tem como você melhorar a sua oratória se você não fizer apresentações. Ah, Giovana, mas eu ainda não trabalho. Você pode treinar no espelho. Gente, eu realmente falo sozinha. Eu ensaio para as minhas apresentações. Então, isso é uma coisa que você precisa praticar todos os dias para você ir melhorando. Hoje eu enxergo que a minha oratória e minha comunicação tá muito melhor do que estava em 2021. Mas eu também enxergo que eu tenho muita oportunidade de desenvolvimento. É um aprendizado contínuo. Uma coisa que eu fazia e não é tão legal é, toda vez que eu começava uma apresentação, eu começava assim: gente, desculpa, os slides não estão tão bons, talvez a minha apresentação não seja tão clara, eu não consegui preparar. Não.
Se você já começa a sua apresentação pedindo desculpa, o ouvinte já vai começar, putz, isso aqui vai ser uma porcaria. Então, é muito importante que você vá fazer sua apresentação com confiança. Nossa, Giovana, como que eu vou fazer para desenvolver a minha confiança? Praticando. É isso que eu falei para você de falar sozinha, treinar. Gente, de verdade, não subestime o poder de um treinamento. Não subestime o poder de um planejamento antes de executar qualquer coisa, tá? Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu busco interagir com o meu público. Então, por exemplo, eu fiz um treinamento segunda-feira e aí eu tava falando sobre... Eu comecei o treinamento falando assim, gente, é um treinamento longo, então eu peço que vocês abram as câmeras, me contem como vocês estão de forma rápida, qual é o nível de conhecimento de vocês dentro dessa ferramenta. O objetivo dessa interação inicial é trazer o público para perto de mim. É importante que... Lembra que eu falei sobre adesão? Para que a pessoa entenda, ela precisa se sentir próxima a mim e precisa se sentir próxima a você. Então é muito importante você fazer perguntas e também para garantir que não tem ninguém dormindo na reunião. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, vou fazer uma reunião, uma chamada, eu sempre começo explicando qual é o objetivo dessa chamada. Por exemplo, não adianta nada eu chegar numa apresentação e já começar a falar, gente, esse dashboard, ele vai servir para isso, para aquilo, usei essa métrica, eu usei essa base de dados, eu usei essa fonte, eu usei essa metodologia. Não. Primeiro ponto, eu gosto de falar assim, oi gente, tudo bem? Agradeço a participação de vocês. Chamei aqui vocês nessa reunião porque o objetivo dela é explicar para você o desenvolvimento do novo dashboard que eu fiz. Ele vai ajudar vocês no dia a dia para XYZ. É muito importante porque, assim, normalmente a pessoa vai entrar numa apresentação, vai entrar numa reunião, ela fala, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô nessa chamada? Então, se você começa com o objetivo, você já capta a atenção da pessoa. E é nesse momento que a pessoa vai decidir se ela vai prestar atenção ou não na sua chamada, se ela vai prestar atenção ou não na sua reunião. Tudo bem? Lembra que eu falei sobre esse tema de adesão e garantir que a pessoa está entendendo o recado que você quer passar? É muito importante que você ajude o ouvinte a entender a mensagem. Então, eu falei sobre a gente tentar adaptar a nossa comunicação para o nível de conhecimento da pessoa, e a única forma da gente garantir se a pessoa está entendendo ou não, sabe como é? Perguntando. Então você faz uma explicação e fala assim, gente, alguém pode me explicar o que eu acabei de falar? Vocês entenderam? Ah, entenderam? Então tá bom, o que eu acabei de falar? Isso é muito importante para, garantir que as pessoas estão interagindo, garantir que as pessoas estão captando a sua mensagem. E aí existe um ponto, lembra que eu falei sobre você gravar a chamada? Gravar a apresentação, enfim. Esse momento de feedback é muito importante para, no momento que você pergunta para a pessoa, e se ela falar o certo, então, tipo assim, se você explicou XYZ e a pessoa vai responder, nossa, você acabou de me falar XYZ, beleza. Se você fala uma coisa e todo mundo, ninguém entendeu o que você está falando, talvez seja a forma com que você falou. Foi a escolha das palavras, como você estruturou o seu discurso. Então, por isso que é muito importante você ter essa interação com o público, para garantir que a mensagem que você está passando está sendo capturada da melhor forma possível. Tudo bem? Sempre que possível, eu gosto de finalizar a minha apresentação com um CTA, com um Call to Action. Então, por exemplo, você fez a reunião, no começo você explicou qual é o objetivo dela, você treinou, você perguntou para as pessoas o que elas entenderam, você fez uma sessão de dúvidas, e agora? O que a pessoa tem que fazer? Então, se eu estou apresentando um dashboard, eu termino a minha apresentação e falo, olha, gente, estou disponibilizando aqui no chat o link, peço que vocês cliquem no link agora para garantir que está todo mundo com acesso. Ou, não, o CTA a gente fez uma reunião e aí o CTA que a gente vai ter que fazer uma outra reunião com outro público, para a gente conseguir meio que finalizar o ciclo. Então a gente continuou e a gente iniciou com o objetivo da chamada, o objetivo da apresentação, a gente fez o desenvolvimento, coletamos feedback e a gente fecha com uma chamada para ação. Porque assim, se você fez, por exemplo, uma reunião, uma apresentação em que a pessoa que está ouvindo, seu ouvinte, não tem nenhuma ação, para que você fez essa chamada? Para que você fez essa apresentação? Então eu gosto de encerrar dessa forma, tudo bem? Sempre que eu posso, eu tenho um roteiro para auxiliar na minha apresentação. E um exemplo é esse papelzinho aqui. Gente, a gente não precisa decorar. E não é porque eu tô com um papel que eu vou virar para você e falar assim, como desenvolver oratória? 1. Considerar o nível de conhecimento dos participantes. Se for online, não. É importante que isso aqui seja um suporte. A gente olha, a gente consulta, a gente entende as principais informações, mas a gente sempre tá se direcionando para o público. Então não tem problema nenhum você ter um papel de suporte. Quando eu tô fazendo uma apresentação online, eu uso ou isso mesmo, ou eu coloco post-it dentro da minha tela mesmo, ou a gente pode fazer uma anotação pelo Word, pelo OneNote, enfim. É normal que a gente esqueça algumas coisas e por isso que esse papel é muito importante. E isso aqui vai trazer muita autoconfiança no momento da sua apresentação. Porque você não
tem a responsabilidade de lembrar todos os pontos. Gente, eu comecei a gravar esse vídeo, eu não sabia todos os pontos. Então eu tenho esse papel de suporte, eu tô muito mais segura da apresentação que eu tô fazendo. Porque com ele, eu tenho os pontos principais e eu sei que eu não vou esquecer de nada, entendeu? Um ponto muito importante, que sempre que você tiver disponibilidade, é legal que você faça, é treinar com alguém. Você pode treinar essa apresentação com um familiar, você pode treinar com um colega de trabalho de sua confiança, ou você pode, como eu te falei, falar no espelho, se gravar e depois reassistir. Sempre que você tiver disponibilidade para treinar com uma pessoa e não com o seu reflexo, é mais interessante, porque dessa forma você consegue coletar feedback. Quando eu comecei a trabalhar, eu precisava fazer a apresentação, eu sentava meus pais ali na cama deles e falava, gente, agora vocês vão me ouvir. Colocava a apresentação na TV e ia falando, até eu sentir confiança. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer, eu trabalho no ambiente corporativo, tenho contato com muitos homens, antes eu tinha bem mais, hoje já deu uma reduzida, mas enfim. Eu sempre tinha medo no momento que eu precisava apresentar uma reunião, precisava apresentar um projeto, porque eu ficava com medo, né, de será que eles vão fazer uma pergunta que eu não sei? Será que... Enfim. E uma coisa que eu gosto de fazer é pensar em todas as possíveis perguntas para tentar me adiantar nas objeções que possam surgir. Gente, isso aqui só vai ser possível se você tem um conhecimento muito grande sobre o tema que você vai explicar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação sobre essa garrafa de água, eu, Giovana, para me sentir mais segura e mais confiante, primeira coisa, eu vou montar um roteiro com os principais pontos que eu preciso falar sobre essa garrafa, mas eu também vou pensar em todas as dúvidas que possam surgir, porque dessa forma eu vou estar me sentindo muito mais confiante. Na minha cabeça, eu vou ser a pessoa da sala que mais conhece sobre esse assunto e no momento que surgiu alguma dúvida, muito provavelmente já vou estar preparada, entendeu? Então é esse negócio da preparação, do planejamento. Claro que pode ser que aconteça uma dúvida que vai te desestabilizar, mas assim, fala... Tipo assim, fica tranquilo, não precisa pedir desculpa, não precisa se desculpar. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. Você vai falar, nossa, excelente pergunta, vou coletar informação e assim que eu tiver eu disponibilizo pra vocês. E boa, não precisa... Nossa, me desculpa, é que começou nova na empresa. Não, gente, é assim... Eu acho que essas desculpas não agregam valor na nossa apresentação. A gente precisa chegar com confiança, tudo bem? Essas foram as principais dicas. Se eu pudesse trazer pra vocês somente 2 pontos são: pratique. A prática leva à perfeição de verdade. 2. Tenha uma boa preparação, não subestime o poder de uma boa preparação. E recapitulando, toda habilidade é treinável. Se hoje você acha a minha oratória clara, se você consegue captar a mensagem que eu tô te passando, você pode ter certeza que eu não nasci com esse dom. Eu fui praticando, eu tô falando todos os dias, eu me apresento todos os dias, eu me coloco em situações fora da minha zona de conforto e é isso que garante que eu estou me desenvolvendo todos os dias. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e me contar nos comentários se você quer mais dicas ou se você tem alguma dúvida. Até o próximo vídeo!